Vamos construindo a nossa campanha. Professor, muito obrigada e a palavra está com você. Ok, boa tarde. Aqui em Portugal é quase boa noite, é mesmo já boa noite. Uma saudação a todas e a todos, em especial, obviamente, à Ana Júlia, que eu conheço e admiro toda a sua militância há uns anos, e é este realmente o meu fado. Uma vez que sou português, tenho um fado, é que eu defendo muito os ativistas de direitos humanos e líderes de movimentos sociais que depois decidem entrar na política formal. É perfeitamente legítimo, talvez a mais famosa das lutas estudantis, como se recordam certamente, é a Camila Valego, do Chile, que foi uma grande líder estudantil e hoje é deputada ao Congresso chileno. Se calhar a Ana Júlia vai por esse caminho. Tem condições para isso, desde a primeira vez que a vi e que eu ouvi e aprendi a admirá-la. Também é um regozijo enorme rever aqui o professor Wilson Ramos, que eu não sabia que lhe chamavam o Xixo, e portanto para mim era o Wilson Ramos, mas pronto, ainda bem, achei que era bonito aquele nome, pensei que era um apresentador de televisão, talvez porque havia uma Xuxa, agora é um Xixo. Mas, enfim, realmente, afinal, quando vi a cara dele, vi logo que não podia ser. Afinal, é mesmo, não é? E a Débora, que eu admirei muito quando foi Procurador da República, e foi um trabalho notável que fez numa altura muito complicada, já da vida brasileira, e, portanto, todos os jovens e jovens que estão aqui comigo, maioritariamente mulheres também, são. O que é uma coisa nova e bonita. Ainda ontem eu estava numa live, numa transmissão ao vivo com o chamado Grupo de Puebla, que se reúne por toda a América Latina, estávamos muitos países aí, e realmente era paritário, homens e mulheres, jovens sobretudo, e eu fico muito feliz por essa diversidade, não só de sexo, mas também de etnorracial, que é muito importante que a gente vá incluindo nas esquerdas, que por enquanto e durante muito tempo foram muito machistas e muito sexistas e muito racistas também, não é? Penso que tudo está a mudar e eu saúdo exatamente isso. Eu aceitei, eu peço-vos desculpa, porque como estamos em período de eleição no Brasil, e eu felizmente tenho trabalhado com muita gente, de modo que ao sábado, todos os dias há lives, mas ao sábado ainda são mais, e portanto eu daqui a pouco, daqui a uma hora, terei que estar numa outra transmissão ao vivo. Eu queria começar por, no tempo que me dão, fundamentalmente por pensar que Curitiba é um lugar muito especial para discutirmos os direitos humanos. É mesmo muito especial porque bem precisa deles, bem precisa. Ainda há pouco o professor Wilson lembrou que eu, a vez que vim aqui, a última vez que estive em Curitiba, foi exatamente para visitar o presidente Lula da Silva na prisão aí em Curitiba. Também estive na universidade, estive na Faculdade de Direito. A propósito, só uma pequena correção, eu fui professor, quando era muito novo, fui professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas depois fiz toda a minha carreira na Faculdade de Economia, como sociólogo da mesma universidade e também da Universidade de Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos. De modo que Curitiba bem precisa disso. Bem precisa porque nós assistimos, efetivamente, nos últimos anos, a uma massiva violação de direitos humanos que ocorreu no âmbito da Lava Jato. Nunca tive muitas dúvidas que realmente estávamos perante uma violação massiva de direitos humanos, direitos processuais, direitos cívicos e políticos, mas que, obviamente, tenham uma amplitude muito grande, mas hoje isso torna-se cada vez mais evidente e, felizmente, o Judiciário levou tempo a acordar deste pesadelo punitivista
e de perseguição política em que esteve, e pelo menos parte dele procura recuperar a sua credibilidade. Eu penso que essa credibilidade não será plenamente recuperada enquanto não se fizer justiça plena ao presidente Lula e não sejam punidos exemplarmente, pelo menos do ponto de vista disciplinar, os magistrados que violaram de uma maneira grotesca, óbvia e evidente, as regras processuais ao transformarem a Lava Jato num processo político altamente condenável, do meu ponto de vista. Portanto, eu acho que esta é uma razão muito importante. Mas o contexto do Brasil e do mundo é um contexto que nos impele muito a discutir os direitos humanos. Porquê? Bem, porque assistimos a coisas que não pensávamos que podíamos alguma vez assistir. É que, por exemplo, os defensores dos direitos humanos são perseguidos pelo Estado, em plena democracia. Lembro o que aconteceu a um querido amigo, Paulo Sérgio Pinheiro, um homem extremamente respeitado no estrangeiro e também no Brasil, como um autodefensor dos direitos humanos, com muitas missões da ONU pelo mundo afora, e que se viu que estava a ser vigiado pelos serviços secretos do Brasil por atividades antifascistas. Vejam realmente a perversão de tudo isso. Estamos em democracia, devíamos saudar toda a gente que defende os direitos humanos, que defende a democracia, que são antifascistas, e, pelo contrário, parece que essa gente acaba por ser a gente que é perseguida. Portanto, estamos num processo de inversão de valores democráticos que têm um impacto decisivo nas políticas de direitos humanos. Como é que tudo isto começou? Isto começou de uma maneira que parecia totalmente inocente. Foi quando, há uns cerca de 40 anos, os mais novos nem sequer eram nascidos, caiu o Muro de Berlim. E quando caiu o Muro de Berlim, caiu também o socialismo soviético, que aqui no Ocidente era considerado, obviamente, uma ditadura, não era uma democracia. Esse regime acabou por se autodestruir em parte, ou totalmente mesmo, e, portanto, foi um triunfo da democracia. E foi um triunfo dos direitos humanos. E, portanto, parecia que, então, nós iríamos ter uma sociedade com plena defesa dos direitos humanos, uma vez que os regimes que eram contra os direitos humanos estavam a cair um atrás dos outros. Curiosamente, não foi isso o que sucedeu. Imediatamente depois, intensificou-se uma luta que vinha de trás e que era uma luta contra os direitos económicos e sociais. Como sabem, todos aqueles que têm, não é preciso ser formado em direito, conhecem que nós muitas vezes falamos de vários tipos de direitos humanos. Há direitos individuais, há direitos coletivos, os direitos das mulheres, os direitos dos povos indígenas, há direitos económicos e sociais, os direitos trabalhistas, laborais, o direito à saúde pública, o vosso SUS, o direito à educação pública, o sistema público de saúde, o direito ao sistema de pensões, enfim, uma série de políticas sociais que durante o século XX, em muitos países, e no Brasil, sobretudo, depois de 1988, da última transição democrática, passaram a ser um património muito forte do Brasil. E realmente, peço desculpa, no princípio, na primeira década de 2000, a partir de 2003, nós temos uma nova onda de direitos humanos, económicos e sociais, que vão, aliás, juntar-se a eles os direitos culturais. Pouco tempo depois que vão surgir as ações afirmativas, vão surgir os pontos de cultura, vai surgir a acreditação da cultura hip-hop, vai haver uma grande diversidade intercultural. Eu trabalho hoje muito com os rappers, os rappers brasileiros nasceram nesse período, não, tem 20 anos, quer aí no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul,
em Brasília, o meu querido amigo Gog, enfim, trabalhamos muito numa área que não era possível antes. E, portanto, deram também direitos à diversidade cultural, que veio com isso, e também a diversidade sexual, que foi introduzidos, toda a cultura LGBT, toda a cultura LGBTI, tudo isso foi reconhecido e, portanto, parecíamos que estávamos numa enchente de direitos sociais, económicos e culturais. Sempre nesse período, admitimos que os direitos civis e políticos, que é aqueles direitos mínimos, é o direito que estamos aqui a conversar, sabendo que não estará aqui ninguém para nos perseguir politicamente, se a gente disser alguma coisa que os governantes não gostam, os direitos da livre associação, dos partidos nos parlamentos, os direitos de eleger, de ser eleito, como a Ana Júlia, que quer ser eleita e faz muito bem, e espero bem que o seja, porque bem o merece. Portanto, os direitos cívicos e políticos. E sempre houve duas teorias. Era uma teoria que dizia assim: o mais importante numa democracia é os direitos civis ou cívicos e os direitos políticos. Porque realmente os direitos económicos, a educação pública, a saúde pública, depende se o Estado tem dinheiro ou não. Mas se, no caso dos direitos civis e políticos, é fundamental, porque não há democracia se não houver liberdade e se não houver as mínimas condições de participação política. E sabíamos sempre que mesmo esses direitos civis e políticos eram muitas vezes coartados, eram violados massivamente, por razões de racismo, por razões de sexismo, sempre tínhamos visto. Mas sempre a luta era no sentido de que esses direitos civis não estão em causa. Não estão em causa. E havia os outros que entendiam, como eu, que os direitos humanos são indivisíveis e que, portanto, é preciso defender o conjunto dos direitos humanos. Porque, sem os direitos económicos e sociais, os direitos civis e políticos pouco valem. É certo que agora as pessoas usam muito as redes sociais, mas até há pouco tempo liam os jornais, não é? E ainda hoje leio os jornais eletrónicos. Para que é que eu quero liberdade de imprensa se eu não tenho dinheiro para comprar o jornal? Para que é que eu quero liberdade de imprensa se eu não tenho dinheiro para comprar um celular? Então, eu preciso dos direitos económicos e sociais. Preciso de alguma forma de proteção social e económica que me permita gozar os direitos civis e políticos. Porque sabemos que muitos grupos, quer individualmente, mas grupos coletivos, foram privados dos seus direitos humanos fundamentais durante muito tempo. As populações afrodescendentes, as populações indígenas, as mulheres anteriormente foram também. E continuamos a ver que continua muita gente ainda a não participar ativamente da democracia por falta de condições para poderem participar. Portanto, tínhamos a ideia de que os direitos tinham que ser defendidos no seu conjunto. Bem, o que nós fomos assistindo um pouco por todo o mundo e agora também no Brasil, obviamente, no período mais recente, é que nós vamos assistir muito rapidamente, e no Brasil é uma transição muito repentina. Eu, como viajo até agora, viajava muito pelo mundo e continuo a fazer palestras em todo o mundo, muita gente, que às vezes até pensa que eu sou meio brasileiro, trabalho bastante no Brasil, me pergunta, mas como é que foi possível? O Brasil, o país do Fórum Social Mundial, o país de um operário mecânico que é presidente da República, uma grande presidente Dilma Rousseff, as políticas afirmativas, tanta coisa interessante que se fez naquele país e, de repente, parece que tudo é um caos. Parece que a própria democracia está à beira do caos no Brasil. Como é que foi isso possível? Realmente, pareceu que na altura, quando veio digamos, um governo de direita, são normalmente os direitos económicos e sociais que mais sofrem. É assim na Europa, atualmente. Sempre que um governo de direita chega ao poder, o seu princípio fundamental é primeiro a economia e depois os cidadãos e as cidadãs. E, portanto, os direitos económicos e sociais são sacrificados sempre que a economia precisa de serem sacrificados.
E por isso, ao subfinanciamento do SUS, o sucateamento do SUS, de facto, e por isso há a privatização da saúde, a privatização da educação e agora muitas outras privatizações, como as que ocorreram nos anos 90. É sempre assim. E agora, com a pandemia, ainda mais. Em todos os países, não só no Brasil. Todos os governos, sobretudo os de direita, quando veio a pandemia, a primeira coisa foi dizer temos que proteger a economia. E, portanto, entraram naquilo que nós chamamos negacionismo, isto é, negar que a pandemia é uma coisa séria. É uma gripezinha, como dizia Bolsonaro. Mas não foi só ele. Modi na Índia, Boris Johnson na Inglaterra, Donald Trump nos Estados Unidos. Todos eles tiveram a mesma coisa, defender a economia e, portanto, disfarçar a pandemia. E, portanto, a proteção da vida. O que nós estamos a ver hoje é que estes governos de direita, e de direita por vezes muito extrema, como é o caso do Brasil, nem conseguiram defender a economia nem os cidadãos. Os Estados Unidos estão numa crise económica imensa, a Inglaterra está numa crise económica imensa, eles que davam prioridade à economia têm também o maior número de mortes nos Estados Unidos, o Brasil, a Índia também e o Reino Unido, e, portanto, nem defenderam a economia, nem defenderam a vida. Portanto, a gente viu que a política interessa e que, portanto, há uma esquerda, há uma direita, e que a direita nunca foi amiga dos direitos humanos, sobretudo os económicos e sociais. Mas chegamos agora a um tempo e as coisas mudam. É que agora não estão em risco apenas os direitos económicos e sociais. Estão em risco os direitos civis e políticos. A democracia, em muitos países, está em risco. E como é que ela está em risco? É ao eleger a democracia, por muitos artifícios que se criaram, está a eleger antidemocratas. Donald Trump, em meu entender, é um antidemocrata, Bolsonaro é um antidemocrata, Boris Johnson é um antidemocrata, Modi é um antidemocrata. E, portanto, as democracias, digamos, liberais, não sabem defender-se destes antidemocratas. E isso está a fazer com que o discurso dos direitos humanos se transforme em párias. Quase que não podemos defender hoje os direitos humanos porque as redes sociais caem-nos em cima. A linguagem do ódio. Esse gabinete de ódio, que está muito ativo no Brasil, como está nos Estados Unidos, tem vindo a criar uma lógica antidemocrática e antidireitos humanos que cria inimigos. Os inimigos são pessoas com diferentes orientações sexuais, os inimigos são as mulheres, os inimigos são os negros e os pardos, os inimigos são os pobres, os inimigos são as periferias, a brutalidade policial aumenta, todos viram como é que o George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos, mas isso acontece todos os dias no Brasil, de uma ou de outra forma, aconteceu praticamente da mesma forma na Colômbia, ou seja, os direitos civis, os direitos da liberdade, os direitos básicos e fundamentais estão em risco. Portanto, nós estamos numa situação muito difícil. E é por isso que é preciso uma renovação democrática. Uma das coisas que se tem que fazer, obviamente, tem que haver um certo controle, não sabemos como, das redes sociais, das fake news, das notícias falsas, que todos nós sabemos que foram fundamentais para a eleição de Trump, para a eleição de Bolsonaro, para a eleição de Boris Johnson, para o Brexit na Inglaterra. Tudo isso está documentado. Mas esses presidentes não deixaram de ser no poder. As falsidades foram já perfeitamente identificadas. A Alessandra está agora também, a Roda está connosco agora. Portanto, que é muito bonito. De maneira que isto é só para vos dizer que realmente nós estamos numa situação extremamente complicada. Porque a democracia tem muitos pressupostos. Um deles, que é básico, todos vocês entendem, sobretudo os mais jovens, é que há três poderes. Ao Legislativo, que é o Congresso, ao Executivo e depois ao Judiciário. O que é que está a acontecer? É que eles estão todos, por um lado, o Executivo tem uma prevalência total sobre o Legislativo e sobre o Judiciário. E, por outro lado, o Judiciário, como aconteceu até agora, e está a acontecer dramaticamente,
no Brasil a uma parte do judiciário, foi realmente fazer política. Uma política antidemocrática, com violação de regras processuais e de princípios democráticos. Isso foi possível que juízes, inclusivamente de primeira instância, violassem as regras dos recursos, violassem as regras de comportamento fundamental, porque o magistrado, em princípio, fala nos autos, não fala para a Globo todos os dias. Portanto, nós assistimos a toda esta perversão que faz com que a divisão dos poderes já não esteja garantida. Portanto, nós temos também, ao lado de defender os direitos humanos, não se defendem sem reconstruir a democracia, sem reconstruir a divisão de poderes, sem reconstruir a deliberação democrática. E é por isso que eu penso que, e agora, ao nível municipal, como está a Ana Júlia, eu penso que é fundamental a renovação. Estão agora a surgir as eleições municipais no Brasil e eu tenho tido sempre a sensação de que é nas cidades que se muda a conjuntura. É nas cidades que muda a política. Eu penso que a política pode ir mudar em Curitiba, pode ir mudar também em Porto Alegre, pode ir mudar em São Paulo, não sei se vai mudar no Rio, pode mudar em Belém do Pará, ou seja, as cidades são muito importantes. Até porque as cidades são lugares de inovação. E às vezes aquilo que não é possível fazer a nível nacional pode ser feito ao nível das cidades. Os Estados Unidos, aliás, são uma boa, e eu que vivi lá há 35 anos, conheço bem, parte do tempo, metade do ano no Brasil, metade em Portugal, metade do ano nos Estados Unidos, tenho assistido muitas vezes exatamente à vitalidade das cidades, com iniciativas extremamente interessantes. Portanto, eu quero saudar-vos a todos. Penso que estar numa campanha, como é a da Ana Júlia, para vereadora em Curitiba, e realmente começar ou participar, pelo menos, numa ação de campanha dela, orientada para a proteção dos direitos humanos, faz-me crer que a Ana Júlia acertou. É exatamente pela defesa dos direitos humanos que nós devemos começar, para defender a democracia. E incito-a, se isso é possível, a que realmente tenha este conceito amplo de direitos humanos, que não são apenas os individuais, são também os coletivos, que não são apenas os civis e os políticos, mas são também os económicos, os sociais e os culturais. E só assim é que a gente pode ir realmente pôr fim a este pesadelo que paira agora sobre o Brasil, é que depois de tanto sangue derramado, durante a ditadura, depois de tanto esforço para construir um país democrático, realmente, em 4 anos, nós assistamos a toda a destruição, que não é apenas da vida humana, é também da vida das florestas, é da vida dos rios, é as queimadas no Pantanal e na Amazónia, é todas essas alterações e consequências climáticas que podem decorrer aí, e como todos sabem, é apenas e simplesmente tudo isto é feito para ampliar a fronteira agrícola, não é para outra coisa, porque é realmente a agricultura industrial no Brasil a única que quem sustenta o governo de Bolsonaro pensa que pode continuar a dar algum alento económico ao Brasil. Mas com isso, obviamente, se destrói a vida dos povos indígenas, que estão a ser vítimas de um genocídio. Aliás, há queixas no Tribunal Penal Internacional de genocídio do presidente Bolsonaro contra especificamente os povos indígenas, por o facto de eles terem sido inclusivamente privados de usar os UTIs na primeira fase da pandemia, e de muitas outras medidas que estão, aliás, totalmente documentadas nas queixas junto do Tribunal Internacional, e, portanto, é nesta situação que a gente se encontra, é neste momento que a gente se encontra, que eu penso que é um bom momento para começarmos a discutir que a democracia é para preservar, para defender, os direitos humanos são para preservar, são para defender, e se possível ampliar, porque há muita coisa a fazer nestes direitos humanos que têm que incluir, por exemplo, também os direitos da natureza, porque os rios também sofrem, as florestas também sofrem, não são humanos, mas sofrem, ou quando eles sofrem, nós também sofremos. Portanto, estamos aí numa longa caminhada, mas as longas caminhadas têm que ser sempre o primeiro passo,
E na política, normalmente, o primeiro passo é este, o que a Ana Júlia, uma jovem com um valor dado, está a dar neste momento. Portanto, parabéns, Júlia, Ana Júlia, quero que tenhas o máximo de êxito na tua candidatura e certamente que todas as amigas e os amigos que estão aqui te vão acompanhar e eu falo aí também com todo o gosto. Um grande abraço para todas e para todos. Muito obrigada, professora. É uma honra imensa poder escutar o senhor e ainda mais contar com o seu apoio, né? É uma verdadeira aula para a gente. Tenho certeza que muito aproveitada por todos nós e acredito que fortalece a luta e a certeza de que a gente tem que ter os direitos humanos como um norte e os direitos humanos discutidos, inclusive, numa perspectiva de classe, numa perspectiva econômica, numa perspectiva também social. Então, para a gente é um prazer imenso contar com o teu apoio, contar com a tua presença aqui. E agora a gente vai para a fala da Sheila, que eu carinhosamente sempre conheci por Sheilinha, a advogada em direitos humanos, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, formada pela Mackenzie, e com um currículo imenso, uma referência para todos nós. Sheila, a palavra está com você e já aqui, muito obrigada pela disposição e por estar participando dessa plenária com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Estava aqui tentando me tirar do mudo, mas eu não tinha essa autonomia toda, precisei da interferência do host. Ana Júlia, fico muito feliz de estar aqui participando da sua plenária. É um sonho, basicamente, né? Ver você florescendo para a disputa dos espaços institucionais também, né? Uma das jovens mais brilhantes que a gente tem hoje aqui no país. E fico muito feliz e grata pelo convite de estar aqui com você e de pensar políticas de direitos humanos junto com você, porque a gente tem uma trajetória aí de alguns anos e que nos coloca na mesma página na luta por direitos, e eu achei muito fascinante você fazer uma plenária de direitos humanos para a disputa de um cargo de vereança, porque eu não estou vendo muitas plenárias de direitos humanos por aí, né, na disputa política que a gente está vendo acontecer no ano de 2020, e isso indica muito o tamanho do buraco no qual a gente está enfiado, né, e na resistência a essa agenda de direitos humanos. Muito feliz de estar aqui com o Xixo, enfim, com o Bora, que tem sido minha referência em direitos humanos há muitos anos, até tímida aqui, e com a Débora do e fico muito feliz de estar aqui com vocês para fazer esse debate, né? Enfim, né? Como sempre, o Boaventura dando uma aula aqui e repensando muito o que a gente está fazendo aqui. O histórico de que a gente está lutando para ser efetivado, né? Eu pensei em direitos humanos numa perspectiva do Sul, né, que é muito a partir da leitura aí que a gente vê do Boaventura, das epistemologias do Sul, né, e trazendo um debate mais aprofundado para isso, mas para isso exige uma reflexão acerca da gênese dos direitos humanos e para quem esses direitos humanos, concebidos nesse ânimo civilizatório, colonizador, né, tenta de fato alcançar. Então a gente teve por muitos anos uma política de direitos estabelecida aí para manter os interesses de uma parcela muito bem delimitada da sociedade, né? Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente não está falando de direitos humanos para todos, a gente está falando de direitos humanos para aqueles que conceberam essa política de direitos, né? E para quem ela de fato atende os seus interesses. Então, acho que a gente tem uma oportunidade, né, em você, Ana Júlia, e outras lideranças que estão vindo nesse campo, então, colocando nessa disputa, em pensar um direitos humanos que seja de fato que atenda os invisibilizados, que atenda trabalhadores e trabalhadoras. Os direitos humanos que seja antirracista, antissexista, anti-imperialista, anticapitalista, os direitos humanos que consiga construir para todos e todos nós, consiga construir para o povo. Acho que a gente está nesse momento, nesse desafio de conceber uma nova forma de enxergar esses direitos humanos, e por isso que é tão importante um espaço como esse, né? A pandemia ela nos coloca em um momento muito difícil na história, e a gente viu
como, de fato, esses direitos eles não valem para todos, né? Quando a gente pensa quem teve o direito ao confinamento, né? Nunca pensei que eu ia usar essa terminologia, o direito ao confinamento, sendo que aqueles que foram privados de liberdade sempre foram aqueles racializados e aqueles que foram subjugados da sua humanidade e desconsiderados enquanto sujeitos de direitos. Mas hoje a gente vê o direito ao confinamento enquanto um direito, né? Quem de fato foi possível se proteger os seus. Né? E a gente vê ali uma linha muito bem estabelecida que divide, que nos marca enquanto sociedade, né? A gente tinha aqueles que estavam protegidos dentro das suas casas, mas a gente tinha um sistema que continuou funcionando por aqueles que eram essenciais, mas ao mesmo tempo privados de tal sorte do direito que tinham ali o dever manter essa máquina funcionando, né? Sem necessariamente receber um reconhecimento por isso, sem necessariamente ser visibilizados por isso, se colocando na linha de frente ali de um possível acesso mais rápido a essa doença, especialmente em países que trataram a pandemia com tantos casos quanto a gente viu. E isso vai consequência, né? Quem pessoas estão de limpeza enquanto serviço essencial, a gente vê o dano que isso gera para nós enquanto sociedade, mas aqueles que estavam ali na linha de frente dos cuidados, que estavam fazendo as entregas de delivery, os motoristas de ônibus, né, os motoristas de aplicativo, aqueles que nos faziam as comidas, aqueles que nos cuidavam a casa, né, aqueles que mantinham os suprimentos vivos, eles têm uma mesma história. Né, eles são as mesmas pessoas, aquelas que num país como o Brasil sempre foram privados do acesso ao tal dos direitos humanos para todos, né? E a gente tem essa oportunidade de reverter esse momento e repensar isso, e que sociedade a gente quer construir a partir de agora, né? O que seria interessante a gente construir enquanto uma política de direitos humanos, especialmente se tratando da cidade, uma política capaz de colocar mulheres, negros, pessoas que sempre foram excluídas dos espaços de tomada de decisão no centro da elaboração das políticas públicas. Né? Esse é o momento para a gente pensar como fazer essas novas políticas de direitos humanos, políticas de direitos humanos que permitam, no âmbito municipal, que é o que a gente está aqui focando, né, de fato ter um direito ao acesso a essa cidade. E falar de questões de direitos humanos que vão para além da nossa sobrevivência, né? Isso tem sido por muito tempo o centro aí de atuação, por exemplo, do movimento negro, pautando a nossa mera sobrevivência e existência dentro de uma sociedade que nos quer matar. Mas para outros grupos, né, que também têm as mesmas consequências, pensar uma política de direito à cidade que não permita somente a gente sobreviver, mas também viver. Né, que nos permita ter um acesso importante à educação, acesso à saúde, acesso à cultura, né, entender a cidade enquanto um todo, ter acesso a essa cidade, poder acessá-la para além de uma finalidade única de trabalho, né, que muitas vezes é como a gente trata aqueles que foram subjugados de direitos, mas também uma possibilidade dessa pessoa ser parte, acessar e usufruir os benefícios dessa cidade. Então, quando a gente está pensando numa nova política de direitos humanos, né, a gente também está pensando nessa possibilidade de acesso. É o sobreviver, mas é um bem viver. Os dois combinados juntos para, de fato, a gente construir uma política de direitos humanos que atenda a todas e todos. Né? Estou pensando muito nisso e como isso envolve também novas estratégias de ação e resistência em direitos humanos. Né? Como me conhece há algum tempo, eu sempre pauto como é complicado que o universo de direitos humanos seja acessado somente por uma parte da elite, né, que é aquela que representa esses mesmos interesses, que é próximo, apesar de ter um pouco mais de consciência social. Mas é importante a gente pensar novas estratégias de luta em direitos humanos com aqueles que também não fazem parte dessas elites, né, de trazer essas outras pessoas para a forma da concepção de ação em direitos humanos. Né? Faço parte da Coalizão Negra por Direitos, que hoje reúne 150 organizações e movimentos negros de todo o Brasil que buscam fazer uma ação estratégica em direitos humanos focado na comunidade negra, mas assim, uma ação estratégica em direitos humanos, né? Se valendo dos espaços nacionais que a gente tem de defesa desses direitos, mas também dos
importante conseguir construir uma narrativa, uma construção de direitos humanos, inclusive no âmbito internacional, que contemple as nossas vivências, as nossas histórias, as nossas necessidades, né, quem nós somos de fato, e que não seja só uma mera repetição daquilo que sempre foi. E quando a gente pensa no espaço internacional, a gente vê também o quanto é importante falar de direitos humanos, né? Por muitos anos a gente usou o espaço internacional enquanto um lugar de fazer os governos que desrespeitam direitos humanos, né, passarem vergonha por desrespeitarem questões de direitos humanos. E hoje a gente vê que esses governos, eles não só desrespeitam, como eles se orgulham de desrespeitar os direitos humanos dentro desses espaços internacionais, né? Então, a ação que a gente está fazendo aqui nas nossas cidades, nos nossos espaços, nas comunidades, que vão reverberando e tomando forma de resistência, ela é importante também para a disputa que a gente está tendo dentro do campo internacional, né? De fazer esses direitos valerem e tentar chegar numa coercitividade acerca da necessidade dos governos de fato respeitarem eles, né? É um desafio que a gente tem hoje no âmbito internacional, como fazer governos que se orgulham de desrespeitar direitos humanos, né, respeitarem os direitos humanos que foram consolidados dentro da arena internacional. É um desafio. Né? E a gente tem visto governos ali mentindo, e governos, e quando eu falo governo brasileiro, né, em especial, trazendo inverdades para dentro desses espaços, né, tratando essas agendas com descaso, descumprindo recomendações, resoluções, determinações e sentenças que têm recebido no âmbito internacional. Em relação a direitos humanos, né? E também acho que é fundamental essa mobilização que a gente faz as redes que a gente conecta no âmbito da cidade, dos estados, né? A resistência que a gente vai fazendo, conectando aqui tantos atores e tantas pessoas de lugares diferentes, mas focados aí na eleição da Ana Júlia para trazer uma política de direitos humanos para uma cidade, porque a gente sabe que isso vai se reverberar como um todo, vai se reverberar em outros espaços. Né? Então, uma ação, ela não é uma ação isolada quando a gente constrói ela junto. Uma ação, ela vai reverberando, tendo impactos, né? Gerando frutos que a gente possa colher em outros espaços. Acredito que a nível de reflexões iniciais, né, acho que é isso que tenho para trazer aqui. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade, de fato, de conversar um pouquinho com vocês acerca dessas percepções. E, Ana Júlia, você sabe que estamos juntas sempre e espero conseguir continuar no caminho dos direitos humanos ao seu lado. Obrigada, Sheila. Obrigada por estar participando com a gente, trazer essa perspectiva tão importante que trata de raça, trata de gênero, trata de âmbito internacional, trata das lutas que nós estamos fazendo para conseguir tratar as pautas dos direitos humanos como de fato elas merecem ser tratadas, né? E, bem, eu já passo a palavra para Débora Duprá, que antes de fazer um adendo que, assim, a coragem dessa mulher é uma coisa impressionante, a lealdade, a firmeza ideológica que ela tem com os movimentos sociais e com as pautas, das pautas dos menos assistidos, aqueles que sofrem com as desigualdades sociais, dos trabalhadores, dos estudantes, é imensa. Na época das ocupações, que agora, daqui a poucos dias, completa 4 anos que eu conheci a Débora, né? Em pouco mais de 10 dias completa 4 anos que eu conheci ela, foi de uma receptividade imensa e de uma coragem de conseguir aceitar a denúncia que os estudantes estavam fazendo em relação às violências e às violações dos direitos humanos que a gente estava sofrendo nas ocupações. Então, eu lembro disso porque me marcou muito, foi o único membro do judiciário que nos acolheu, que conversou com a gente, que ouviu atentamente qual era a pauta dos estudantes secundaristas, e é uma honra, 4 anos depois, estar com essa mulher maravilhosa aqui, conversando com a gente, falando um pouco também da batalha dos direitos humanos, que a gente sabe que muitas das nossas vitórias que aconteceram no judiciário é responsabilidade e mérito da Débora. Débora, muito obrigada por estar participando com a gente. Ana Júlia, eu que agradeço muito. Eu conheci uma menina, era uma garota, e eu fiquei muito impressionada porque Ana Júlia tinha a perfeita consciência do papel estratégico da educação nas lutas, incorporava Paulo Freire e a pedagogia da alternância, entendia que a escola e a luta são processos que se retroalimentam, se completam, falava da escola sem muros, da responsabilidade da escola com o entorno, a escola que também aprende com o entorno. Então, eu fico assim muito, muito feliz
de você estar se candidatando com essa pauta tão importante. E quero agradecer muito a honra de fazer parte desse debate, né, com Sheila Boaventura, Xixo, é de fato uma honra para mim. Mas eu vou começar no mesmo ponto que Sheila apontou, né? Nós não podemos tratar de direitos no Brasil ignorando o que foi a violência do projeto colonial, né? A violência da conquista, a violência da escravidão e as outras colonialidades que essa violência produziu, como a violência epistemológica, a violência de classe, a violência de gênero e a violência jurídica, né? O direito brasileiro ele incorporou esse projeto colonial até muito recentemente. E, normativamente, direito para todas as pessoas é algo que só surge com a Constituição de 1988. Vocês são muito jovens, mas, para a gente, a Constituição de 1988 é algo muito, muito recente, né? Uma história de mais de 500 anos de violência. E aí, se eu tivesse que buscar um dispositivo síntese dessa Constituição, ele seria o artigo 3º. É um artigo que vai procurar, que ele estabelece um projeto coletivo de uma sociedade que se organiza em torno de uma ideia absolutamente utópica, de uma construção de uma sociedade mais justa, mais igual, livre de discriminações e preconceitos. Eu digo utópica porque ela parte de um ponto zero em que há extrema desigualdade, e isso é um projeto. E esse projeto está muito bem explicitado no próprio capítulo da educação, porque a educação, a exemplo dos regimes constitucionais anteriores, ela vai ter como principal objetivo a formação para a cidadania e só secundariamente a capacitação para o trabalho. Essa mudança ela tem uma implicação absurda, porque o investimento educacional é na construção do bem comum, do bem coletivo, e, secundariamente, um investimento nas habilidades individuais para o mercado de trabalho. Esse é um ponto de inflexão extremamente importante. A outra é que direitos eles não bastam estar previstos, é preciso que haja um investimento do Estado para a promoção de direitos, para a promoção de políticas de direitos. E aí a Constituição ela vai contar com um investimento público para a realização de direitos, ela vai ter os pisos nacionais da saúde e da educação, uma educação pública de qualidade, né, por meio de professores organizados em carreira, com piso salarial, uma saúde pública universal. O SUS é, de fato, um fenômeno, vai criar as contribuições para a Seguridade Social, tornando todas as pessoas acolhedoras pelo Estado em seu sofrimento, sua dor. Vai organizar uma administração pública robusta, ela vai ter seus membros recrutados por concurso público, e ela tem que ser grande, porque ela tem que estar preparada para essas demandas novas. E, por isso, ela vai ter, necessariamente, a participação social, né? A participação, porque políticas só podem ser construídas se sujeitos que, historicamente, ficaram invisíveis, eles são os protagonistas dessa política, se eles participam das políticas. Então, começa, desde a década de 90, a formação dos conselhos de participação paritária e depois, a partir dos planos nacionais de direitos humanos, as figuras das conferências nacionais, que partem de conferências locais, depois conferências regionais, estabelecendo a pauta genérica de direitos humanos e as pautas localizadas de gênero, de raça, de orientação sexual, indígena, reforma agrária, população do campo, enfim, muitas políticas. E, obviamente, isso tudo custa muito dinheiro, né? Você transporta pessoas, você organiza estruturas. Isso tudo começa a ruir antes do governo Bolsonaro. O grande golpe contra a Constituição de 1988 está na Emenda 95, que vai exatamente estabelecer o teto do gasto público nacional, que passou a existir muito mais na retórica do que no mundo real. Na sequência, nós tivemos a reforma
trabalhista, a precariedade, a precarização, né, dos direitos trabalhistas, o mundo uberizado, livre, sem proteção social nenhuma. E, por fim, já no governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, que só não foi pior porque o Congresso não aceitou a proposta da capitalização, que tinha dado errado em 100% dos países que a tinham adotado, principalmente o Chile, que é o precursor, né, e que tem hoje em dia uma legião de idosos miseráveis à espera, enfim, da morte. E aí, enfim, não vou me alongar muito, mas recentemente participei de um curso sobre autoritarismo e fiz algumas pesquisas a respeito de por que um fenômeno como o Bolsonaro, que promete acabar com direitos, que promete enxugar o Estado de proteção social, ele é possível. E depois eu vou tratar só das consequências, muito rapidamente. Uma análise muito rápida, nós temos alguns acúmulos de iniciativas, digamos assim, ou de entornos que criam um caldo cultural muito favorável à chegada do populismo, à chegada da extrema-direita. O primeiro deles, eu concordo com o professor Boaventura, a Lava Jato tem um papel fundamental, porque a Lava Jato ela causa um afastamento das pessoas do Estado. As pessoas passam a não acreditar no Estado. Aquele discurso da corrupção, da ineficiência, vai fazer parte de um caldo cultural muito forte, né? Então, o discurso contra a corrupção é um discurso que leva as pessoas a desconfiarem do Estado. Mas, somando a isso, essa política neoliberal que vem desde a emenda 95. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo ele não é só uma política econômica, o neoliberalismo ele ocupa todo o espaço social e todo o espaço político. Isso significa que ele vai formar subjetividades. E as subjetividades que ele vai formar são subjetividades que são todas elas empresas. Daí porque cada indivíduo ele quer ser empresário de si próprio, ele quer, ainda que isso signifique transportar uma caixa de comida numa bicicleta, numa jornada exaustiva, sem quaisquer direitos. E num cenário em que cada indivíduo é uma empresa, a relação entre empresas é de competição, é de concorrência, e não de busca por igualdade. Juntando isso ainda mais, nós temos o crescimento muito grande no Brasil das igrejas neopentecostais, que é a teologia da abundância. E a abundância ela tem que ter abundância na religião, mas ela tem que ter abundância econômica, abundância física. Então, é a estética da beleza, a estética do sucesso. E se o Estado ele não consegue funcionar muito bem, obviamente, esses também são grupos que vão estar contra o Estado. Há uma outra pauta que também tem um índice, né, de repulsa ao Estado, que é a pauta moral, orientação sexual, né? E raça vai entrar, obviamente, né, Sheila? Obviamente. Então, é a escola que, primeiro, o professor passa a ser controlado pelos alunos no que diz, acaba completamente com a liberdade de cátedra, a perseguição, processos administrativos e as famílias tomando conta das escolas. E a escola, o espaço do pluralismo, passa a ser capturada por uma agenda moral de caráter hegemônico, porque quando a gente tem disputas morais, obviamente que quem silencia é a hegemonia. Então, por fim, o fenômeno das redes sociais. Esse livro da Patrícia Campos Mello, ela mostra como, principalmente o Carlos Bolsonaro, entendeu muito bem o funcionamento das redes, né? E como ele começa a preparar aquilo 4 anos antes da eleição. Eles têm um exército hoje em dia, porque, independentemente de crime, as redes orgânicas que vão aumentando, que vão polarizando, né? Isso daí é, enfim, extremamente enfim, tem um efeito na política devastador, né? Porque acaba com a política, o espaço político do encontro das pessoas, o espaço político da interpelação dos corpos que, de alguma maneira, se respeitam nas ruas, na disputa política, por um espaço de indiferenciação, por um espaço onde você não sente, você mal conhece as pessoas com quem
você fala. E, enfim, qual o impacto desse tipo de governo? Eu chamo a atenção porque nós estamos vivendo, de fato, algo muito grave, né? O Claude Lefort, ele faz uma análise da democracia na contraface do totalitarismo. E ele diz que a democracia foi uma revolução porque ela gerou a desincorporação do espaço simbólico da soberania popular. No antigo regime, a soberania popular era representada pelo rei. O rei era um tempo só, um corpo coletivo e um corpo individual. Na democracia, esse espaço da soberania, apesar dela pertencer ao povo, ele não é nunca ocupado. E você mantém o Estado e a sociedade como dois corpos que se comunicam, mas se mantêm diferenciados. Quando um regime populista, um regime totalitarista chega ao poder, a primeira coisa que ele vai fazer é ocupar o lugar da sociedade. Ele vai ser o representante do povo. Então, ele ocupa aquele lugar da sociedade. Uma segunda consequência, necessariamente consequência desse primeiro ato, é que a sociedade ela passa a não ter as diferenciações que lhe são próprias. Então, não vai ter indígena, não vai ter mulher, não vai ter negro, porque o povo que ele representa é um povo sem fissuras, é um povo que não tem distinções. E vai ter um impacto quando ele confunde político com administrativo. Ele leva para o campo da administração pública a sua visão política. Ele vai desorganizar burocracias, ele vai tirar o conhecimento técnico dos espaços de gestão da coisa pública, vai acabar totalmente com a participação social, porque ele representa o povo, ele sabe, ele é a ideia, ele é a história do povo, ele é o conhecimento do povo, ninguém fala a não ser pela voz dele. E toda a burocracia vai sempre ter um medo de agir em discordância com o chefe, em discordância com o pensamento do chefe. Então, essa captura da gestão pública, né, ela tende também a levar o líder totalitário a capturar as outras institucionalidades. Eu falo de instituições importantes como o Ministério Público Federal, Ministério Público, Defensoria Pública, que está, de fato, acontecendo, mas eu falo também do Legislativo e do Judiciário, foi o aspecto para o qual o professor Boaventura também chamou a atenção, porque, como ele é o povo, eles têm que ter o seu pensamento representado em toda a institucionalidade pública. Enfim, eu acho que essa é a luta a ser travada, Ana Júlia. Eu espero muito que você faça esse bom combate, seja eleita, porque as cidades, numa federação, elas são os verdadeiros laboratórios legislativos. Sorte e conte comigo para o que precisar. Obrigada, Débora, muito obrigada por essa aula para a gente, por estar sempre aí no nosso lado, sempre fielmente aguerrida. É uma honra enorme, enorme mesmo, contar com você nesse time, né? De uma das integrantes de quem quer ocupar a política, né? E com isso, gente, eu vou passar para o professor Boaventura, que tem um compromisso, outro compromisso daqui a pouco, está com uma agenda lotada, abriu aqui gentilmente um espacinho para a gente, para poder se despedir. Muito obrigado, Ana. Ana Júlia, eu realmente, depois destas excelentes intervenções, eu não conhecia a Sheila, tive um gosto enorme de ouvi-la agora. Conheci, obviamente, a Débora, mas nunca tinha ouvido falar, porque realmente os magistrados tradicionalmente falam nos autos. E realmente foi extraordinário ouvi-la hoje. A lucidez, a cultura política que está por trás desta magistrada, é isso que nos honra, é isso que nos anima, de facto. Eu acho que duas gerações, a Sheila e a Débora, meu Deus, há que ter confiança no Brasil. Porque realmente, e são mulheres, não estou nem nada contra os homens, gosto bem muito dos homens, mas há uma renovação grande na política. Eu ainda, anteontem, estava numa live deste tipo para uma vereadora que é uma mulher negra maravilhosa, mariscadora da Ilha da Mareca, um quilombo em Salvador, e que vai ser candidata a vereadora. É uma coisa nova, é a primeira vez que uma mulher negra entra como vereadora aí. E, portanto, eu penso, realmente, como todos salientaram, eu costumo, aqueles que conhecem o meu trabalho, que são as três grandes dominações do nosso tempo:
o capitalismo, o colonialismo, porque o colonialismo não terminou com as independências, continua sob a forma de racismo, sob a forma de concentração de terra. O que acabou foi o colonialismo histórico, não foram os povos, obviamente, originários que ganharam a independência, e, portanto, continua. E o patriarcado, o sexismo. E realmente, quando o capitalismo se agrava, como aconteceu com o Bolsonaro, e já com o Temer, como a Débora bem lembrou, agrava-se também o sexismo e o racismo. Imediatamente aumentou o genocídio dos jovens negros, por exemplo, nas periferias, quer no Rio, quer em Fortaleza. E aumentou a violência contra as mulheres. O feminicídio disparou, e agora com a pandemia, neste livro que vai sair em breve pela Boitempo, que acabo de escrever, chama-se O Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia, eu mostro como a violência doméstica em todos os países aumentou com a pandemia. Portanto, uma violação de um direito coletivo, de um direito das mulheres, em função do confinamento. Porque esta coisa de dizer que o vírus é democrático é uma burla. O vírus é caótico, mas não é democrático. Os negros nos Estados Unidos estão a morrer 3 vezes mais que os brancos. Portanto, porque são pobres e porque são negros, obviamente, não têm os mesmos cuidados. Nós temos 2 bairros em São Paulo, que é Morumbi e Campo Limpo. Em Morumbi, a taxa de mortalidade anda à volta dos 3%, talvez menos, a incidência da mortalidade. Em Campo Limpo é 60%. É uma disparidade na mesma cidade, horrível. Portanto, eu, obviamente, que secundo todas as maravilhosas intervenções de crítica, enfim, às carências dos direitos humanos. Há muita gente que impõe em causa se nós devíamos mudar de linguagem, e nem sequer falar de direitos humanos. Eu tenho sido, obviamente, um ativista, mas também extremamente consciente da crítica que devemos fazer. Mas queria dar uma nota final à Ana Júlia e a todos vós. É que sabem, é que eu acho que a democracia não se vai defender apenas nas instituições. Por mais que eu queira estar com a Ana Júlia, eu quero que a Ana Júlia esteja como está hoje. Outra grande mulher, neste caso do PSOL, a Bela Gonçalves, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, acaba de ser presa pela Polícia Federal numa ocupação. É uma vereadora, foi presa agora. E esta é outra que realmente mostra que quando os vereadores e as vereadoras se metem na luta social, a polícia já não respeita nenhum político. Portanto, eu penso que a luta tem que ser feita exatamente tanto nas instituições como fora delas. Eu acho que a Ana Júlia, que tem este passado, que vem dos movimentos, tem que saber que vai entrar na idade dela como política num período em que temos que ter um pé nas instituições e um pé na rua e nas praças. E esse é o grande problema da pandemia. Porque a pandemia está a permitir que a extrema-direita vá para as ruas porque não respeitam máscaras, não respeitam... A gente vê aquelas festas em Leblon, a classe média, reacionária, não presta atenção nem à distância física, nem às máscaras, nem a nada. Mas, obviamente, que a esquerda tem tido mais cuidado. Mas eu penso que as forças de esquerda, os movimentos sociais, têm que encontrar meios de, com respeito da distância física, que eu devo dizer, nós não nos vamos ver livres desta pandemia tão cedo. Nós vamos entrar num período de pandemia intermitente. Confinamos, desconfinamos, vai uma mutação do vírus, outro vírus, porque as condições são para criar isto. Como vamos reinventar a política? Como vamos poder ocupar as ruas e as praças? Porque senão elas vão ser ocupadas pela extrema-direita. Neste momento, nos Estados Unidos, nós vemos isso com muita força. Portanto, é bom que os parlamentares, é bom que os políticos institucionais das nossas instituições tenham respeito por aqueles e aquelas que vão ficar na rua, que vão ficar nas praças, pacificamente, e precisam exatamente destas atitudes. É a vereadora que vem junto deles e que arrisca e que vai até para a prisão com eles. Neste momento, enquanto estava aqui, já estava a preparar o meu centro, porque ela começou o doutoramento no nosso Centro de Estudos Sociais, aqui na Universidade de Coimbra, de iniciarmos uma petição para a libertarmos. Quer dizer, é exatamente isto que tem que ser feito. Portanto, a luta dá-se no concreto. E agora, enquanto estávamos aqui, eu estive numa luta de direitos humanos enquanto estava na vossa live. É um prazer enorme, a Ana Júlia foi
muito bom. A Débora foi um encanto, a Sheila, agora o Xixo, como chamamos, agora vou chamar de Xixo, realmente foi um ótimo revelo. E estou, Ana Júlia, vocês estão a resgatar Curitiba, porque Curitiba para mim agora é uma república de bananas, de juízes, e é preciso resgatar essa cidade, onde eu tenho tantos amigos. Ainda agora estava com o Carlos Marés também numa live, que é agora professora católica. Há muita gente que mostra que esta cidade merece outra coisa e merece-te a ti. Um grande abraço a todas e a todos e muito boa noite. Foi um gosto enorme. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Muito, muito obrigada. Obrigado. É uma honra imensa para a gente. E bem, com isso, eu vou passar para um outro grande professor, o Xixo, que a Boaventura deve conhecer somente como Wilson Ramos, que é uma referência responsável por grande parte da minha formação política e profissional também, e que com certeza trará uma perspectiva demasiadamente crítica e ácida aos direitos humanos, que é preciso também para a gente discutir eles na medida que deve ser discutido dentro do sistema capitalista. Xixo, muito obrigada de estar junto com a gente. Boa tarde a todas e todos. Bom, primeira coisa é que eu começo a minha intervenção dizendo: a Ana Júlia é o futuro no presente. Por que eu começo assim? A Ana Júlia tem a idade dos meus filhos. O Francisco tem 20 anos e hoje está fotografando as eleições na Bolívia. Ou seja, e a minha filha tem 19 anos e que, enquanto não está mamando, dando de mamar para minha neta, a Elis, está o tempo inteiro nas lives agitando e fazendo política o tempo inteiro. Me referencio aos meus filhos, no Fran e na Bá, para fazer uma homenagem à Ana Júlia. Ana Júlia é um pouco síntese dos dois. Está o tempo inteiro, desde que tinha 14 anos, agitando nos movimentos sociais. E eu acho que essa é a partir dessa primeira constatação, que é uma constatação de que alguém que vem da prática e, a partir da prática, busca, na teoria, elementos para retroalimentar a sua prática. Eu conheci a Ana Júlia numa situação também de movimento. Estávamos no dia 24 de janeiro de 2018, acho que era isso, no julgamento em segunda instância do presidente Lula. E aí conheci a Ana Júlia pessoalmente, já conhecia, como todos nós, dos vídeos, e a partir daquele momento, quando ela me contou, a mãe dela me contou, que ela tinha passado na faculdade de Direito, no vestibular de Direito e também de Filosofia, eu disse, bom, então segunda-feira você começa a trabalhar no escritório. E foi assim, então não foi um convite, foi uma convocação. Desde então ela tem trabalhado no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e faz uma falta danada lá. Então, nós estamos morrendo de saudade de você lá, Ana. Por que eu referencio na prática? O Boaventura, esse caboclo simpático que acabou de nos deixar aqui, o primeiro livro dele chama-se O Discurso e o Poder. Ele esteve numa favela, que ele identifica no livro como Passárgada, e nessa favela ele teve a epifania de perceber que havia um direito no asfalto, direito esse tal qual nos conhecemos, e havia um direito na favela, que era um outro tipo de direito, e uma espécie de pluralismo jurisdicional. Ali começa o Boaventura. Boaventura hoje é um dos maiores teóricos do mundo, mas ele começa a partir da observação prática. Eu acho que essa questão da prática é o fundamental. Quando nós falamos em direitos humanos, e aí faço também referência a Sheila, que passou a vida inteira se dedicando exatamente à defesa dos oprimidos. E, por outro lado, também um exemplo a todos e todas da Débora, que no Ministério Público Federal participou e deu uma feição para o Ministério Público Federal que é muito, mas muito, diametralmente diferente do que nós temos hoje no Ministério Público Federal. A virtude da Ana Júlia é poder vincular
apropriando das concepções da prática e da teoria, da prática da Débora, da prática da Sheila, da prática do Boaventura Souza Santos, da prática do meu querido Zé Geraldo. Zé Geraldo está por aí, eu vi agora há pouco que ele tá com a câmera fechada aí, mas deve estar com o cabelo despenteado ainda, por isso que não quer aparecer. Mas o nosso querido, apareceu ali, nosso querido Zé Geraldo nos ensinou a todos nós, enfim, é um ícone da nossa geração, falando falando do direito achado na rua. Então, e aí, para falar de prática, é falar do Zé Geraldo, é alguém que revolucionou a teoria do direito a partir da prática. Então, é uma das grandes referências mundiais da teoria do direito, e porque também teve essa mesma percepção. É amigo do Boaventura desde aquela época. Ele é muito mais jovem que o Boaventura, dá para ver, evidentemente, mas ele bebeu da mesma água, ou seja, da interação teoria e prática. Nós vivemos hoje uma questão no Brasil que é uma questão onde cada vez mais a prática se impõe como imperativo ético, como imperativo político, como imperativo moral. Ninguém, em outros momentos, por exemplo, 15 anos atrás, onde nós tínhamos um governo social-democrata no Brasil, com os governos do presidente Lula e do presidente Dilma, hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente. O professor Boaventura, já há 20 anos, talvez pela mão da Alice ou no livro seguinte, falava em fascismo social. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é algo que ele premonitoriamente já apontava como possibilidade de algo que poderia vir a ocorrer. E os direitos sociais foram destruídos. A professora Débora colocou agora há pouco que tudo começou com a emenda 95. Eu ousaria fazer, não exatamente uma divergência, mas pontuar uma questão de calendarização. Eu coloco um pouco antes nisso. Eu coloco como tudo começou com o golpe. O golpe de 1916, a destituição de um presidente da República, só podia dar no que está dando. Ou seja, quando você rompe a institucionalidade democrática, todo mundo se sente à vontade para continuar avançando no rompimento das instituições. E as instituições hoje estão esfaceladas. O que nós sempre, na minha geração, a geração da Débora, sou um pouco mais velho que ela, mas na nossa geração, ficou muito entusiasmado com a Constituição de 88. Só que a Constituição é um texto que precisa ser interpretado. A interpretação desse texto depende dos magistrados. E hoje, o que nós vemos é uma interpretação das normas jurídicas que negam a literalidade do texto. A vergonhosa decisão por 9-1, negando a literalidade do artigo do Código de Processo Penal, é uma evidência de que o direito, aquele direito que nós conhecemos, morreu. E morreu de morte matada. Morreu por obra e graça daqueles 11 que estão no Supremo, hoje 10, no Supremo Tribunal Federal, que não barraram o golpe, que não intervieram quando das iniciativas que vieram depois a limitar o investimento público, a Débora tem toda a razão, não intervieram na reforma trabalhista, que é um descalabro, simplesmente mercantilizando o trabalho humano prestado em condições de subordinação, e todos os outros desmontes. Todos os desmontes que estão acontecendo agora começaram com o golpe de 2016. E não adianta nós ficarmos olhando para o passado. Isso está presente. Hoje nós não temos políticas públicas. As poucas políticas públicas que tinham, e eram poucas, não era uma maravilha. A gente tem uma certa tendência de glamorizar o passado. O que nós tivemos foi muito em relação ao que tínhamos tido antes.
mas tampouco era uma maravilha. E o que nós temos hoje é a volta da barbárie social, outro tema que o professor Boaventura gosta muito, trabalha em seus textos, uma volta da barbárie, e que nos remete à necessidade de reconstrução do que tínhamos, mas uma reconstrução também visando uma construção do futuro. E para pensar a construção do futuro dos direitos humanos, é necessária a participação política. Por isso, eu, desde o começo, incentivei a Ana Júlia, brincando, há mais de 2 anos, eu disse: Ana Júlia, você vai ser candidata a vereadora. Eu disse: credo, professor, é isso, né? Você vai ser. Aquela coisa assim do padrinho, que me fez assim, vai se convencendo disso, porque o teu momento é esse. O Brasil precisa que a juventude assuma e faça aquilo que a minha geração não conseguiu fazer, que construa um futuro a partir do presente. Ana Júlia é de esquerda, isso é fundamental. Ela não nega ser de esquerda. Ela tem muito claro o lugar de fala dela como um militante de esquerda. É feminista, mas é classista. Não fala de um feminismo abstrato, de um feminismo liberal. Ela é contra todos os tipos de discriminação, mas não acha que a luta identitária dos grupos, de todos os grupos minoritários, se sobreponham em relação às lutas da classe trabalhadora, de homens e mulheres que vendem a força de trabalho para poder sobreviver. Então, essa característica de ser classista, de ser de esquerda, de defender todas as pautas progressistas, mas sempre subordinando as pautas progressistas à clivagem da luta de classes, isso faz com que ela seja singular. E essa singularidade da Ana Júlia é que nos estimula, que nos encanta e que promove isso que nós temos aqui. Todos nós estamos num sábado à tarde para ouvir alguns que já têm algum tempo a mais de caminhada nas lutas sociais e nas lutas democráticas, e que também junta uma galera de juventude que, como a Ana Júlia, estão querendo construir o futuro a partir do presente. O grupo que está com a Ana Júlia é de jovens como ela, como o Fran, como a Bárbara, meus filhos, jovens que estão construindo o futuro e essa construção, que é coletiva. Hoje fala-se muito em mandatos coletivos. Eu não conheço nenhum mandato, nenhuma proposta de candidatura que seja tão coletiva quanto a da Ana Júlia. Tudo é discutido, tudo é conversado, as pessoas, esses jovens e essas jovens que estão construindo essa candidatura participam de cada detalhe da campanha. O que também, para quem não consegue e não quer abandonar o bolchevismo, é muito estimulante. Então, com isso, eu digo, quer dizer, essa minha intervenção muito breve era para anotar essa questão. Não existe mais condições históricas para a discussão dos direitos humanos abstratos. Não há mais espaço para a discussão abstrata dos direitos humanos. Cada vez mais é importante que os direitos humanos sejam exercidos na prática. Até porque, já disse um velhinho nascido em Trier, não importa apenas conseguir interpretar o mundo. O que o presente nos impõe é que transformemos esse mundo, que não é um mundo bom para viver. Parabéns, Ana Júlia, e contamos estar todos na tua posse. Já vá começando a planejar. Pega uma parte dessa galera que trabalha com você para planejar a festa da posse. Obrigada, Xixi, muito obrigada. Se tudo der certo, você provavelmente irá me corrigir, mas, se Deus quiser, que em janeiro a gente já tenha vacina para todo mundo na posse. Será muito bom.
Bem, muito obrigada por tudo, pelo apoio, esse incentivo que foi quase que um intimato, né? Vai ser candidato sim, mas que é um prazer sempre estar construindo junto com vocês, e é um orgulho imenso para a gente poder estar construindo essa candidatura que quer ocupar a política, mas que quer ocupar a política principalmente pelas pautas e pelas pessoas que sempre teve esse espaço negado. Né? Sempre que a gente vai discutir com qualquer pessoa, é uma candidatura jovem, a gente está procurando renovação na política, a gente faz questão de explicitar que não é qualquer renovação, não é ocupar apenas pela idade, mas é principalmente pelas pautas, principalmente pelo projeto político que a gente quer colocar em prática. Né? É essencial hoje, quando a gente for falar de política, quando a gente quiser mostrar a nossa candidatura, falar de que lado nós estamos, falar quais são as nossas as pautas estruturais, as pautas ideológicas e as propostas para a Câmara de Vereadores também. Né? Porque é para nós que eles impõem uma suposta neutralidade. É nós que não podemos discutir política, é nós que não temos que ter lado, não temos que ter posição, temos que ser neutros, porque os representantes deles já estão no poder, os representantes deles já impõem aquilo que eles querem, já nos impõem a desigualdade, já nos excluem cotidianamente dos espaços. Então, para eles tudo bem ser ideológicos, para eles tudo bem poder ter posição. Quem nos é negado o direito de ter lado, o direito de lutar e o direito de poder ter ideologia é para quem não está nesse espaço. Porque a gente é que não pode discutir política, é a gente que não pode estar ocupando a política. E é por isso que a gente faz questão de ser, sim, uma candidatura jovem, uma candidatura de renovação, mas uma candidatura de esquerda, uma candidatura que vem com um projeto muito claro de ocupar a política, porque nós queremos literalmente o fim das desigualdades, o fim das explorações, sem medo de falar disso. E sempre aliando ao que, para minha geração, é muito caro, que é conseguir falar de luta de classes, de exploração dos trabalhadores, com as pautas identitárias. Sempre um recorte lindo à interseccionalidade, porque para nós é muito caro. Sabemos, inclusive, a perversidade do sistema liberal de conseguir surrupiar muitas vezes as pautas de gênero, as pautas de raça, as pautas LGBTIA+, como se nós não conseguíssemos entender que o que eles fazem, a gente sabe que eles conseguem até admitir uma hora ou outra que a gente ocupe algum dos seus espaços, que a gente assuma algum cargo de liderança, desde que a gente não assuma as estruturas, desde que a gente não comece a pautar a política que queremos. Então, é muito claro que a gente precisa, de fato, fazer um combate estrutural em forma de explorar do que é a exploração, que não nos basta apenas ser valorizada e dignificada enquanto mulher, mas também enquanto trabalhadora. No caso da Sheila, que traz a pauta da mulher negra e de raça, de outros tantos companheiros que trazem as pautas LGBTIs, porque discutir direitos humanos é mais do que discutir as pautas identitárias, é discutir a dignidade das nossas vidas enquanto pessoas, enquanto quem são explorados cotidianamente pelo sistema, né? E esse sistema que tem como aliado as instituições, que tem como aliado a política tradicional, inclusive a política legislativa, que agora no pleito de 2020 a gente tem suadamente, né, e com muita força batalhado para tentar mudar um pouquinho que seja na Câmara de Vereadores de Curitiba, e nos propondo de fato a discutir a política como ela tem que ser discutida, de maneira muito sincera e sem medo nenhum das retaliações que podem vir. É por isso que a gente faz, como a Sheila apontou, é difícil ver uma candidatura à vereança está discutindo direitos humanos, está discutindo proposta, está discutindo ideologia, porque são espaços que o esvaziamento político é muito grande. E é difícil, viu? Confesso para vocês que é difícil a gente conversar com as pessoas falando de ideologia, falando de projeto político concreto, trazendo propostas concretas para a cidade, porque o que aconteceu é um processo de despolitização imenso, muito por conta, inclusive, do que foi tão citado pelo Boaventura, pela Débora, pelo Xixo, da Lava Jato e desse processo horrível que teve do judiciário nos últimos anos. Então, a nossa campanha vem discutindo os direitos humanos de maneira muito transversal, de maneira muito interseccional, falando de educação pública de qualidade, falando de dinheiro público
para a educação pública, falando de universalização, falando de financiamento, falando de como é importante a gente pensar em proteção alimentar, de como é importante a gente destinar verba para a agricultura familiar, tratando todos os pontos que é possível tratar, falando fortemente o que é esse projeto de privatização da educação que o Greca tem colocado como proposta, que na prática é tirar a qualidade de ensino para os estudantes pobres e colocar que os estudantes pobres não precisam ter educação de qualidade, não precisam ter acesso à escola e nem sequer precisam ter acesso a professores com formação qualificada. Então, a gente pauta os direitos humanos em relação ao direito de ter uma educação pública de qualidade e universal. A gente pauta os direitos humanos quando a gente discute emprego e renda e vida com dignidade, não qualquer dignidade, não essa falsa dignidade que nos venderam, que é você trabalhar 12 horas, ter 15 minutos para almoçar e não ter mais condição de vida nenhuma, não ter direito a lazer nenhum. Isso não é dignidade, isso não é qualidade de vida. A gente pauta o direito a emprego e renda de verdade, a emprego com um mínimo de direitos trabalhistas que nos foram negados, que nos foram roubados nos últimos anos, reforma trabalhista que enganou tantos brasileiros, que não nos gerou mais emprego e que mentiu que nós não tínhamos emprego por termos muitos direitos, quando é justamente o contrário, né? Então, a gente discute direitos humanos quando a gente fala que quer um salário mínimo municipal para poder ampliar a renda e a dignidade das pessoas, quando a gente fala que vai fazer política de incentivo ao emprego, desde que seguindo a CLT, seguindo os direitos trabalhistas, seguindo o piso salarial do Estado do Paraná. A gente fala de direitos humanos quando a gente está falando do município incentivar a criação de cooperativas para os trabalhadores autônomos e trabalhadores de aplicativo, que hoje têm sido drasticamente explorados pelo sistema capital, pelo liberalismo, que tenta vender que somos empreendedores de nós mesmos, quando não somos, né? Quando fizeram a contratação em massa de mês, porque era muito mais fácil do que nos contratar por CPF, que era muito mais fácil do que nos contratar enquanto pessoas, do que nos dar a dignidade de ser gente. Discutimos direitos humanos quando a gente fala de políticas para acabar e erradicar com a pobreza, quando a gente fala que a gente precisa discutir os direitos humanos para aqueles que estão de fato na base da pirâmide, para aquelas pessoas que estão em situação de rua, discutindo como tirar essas pessoas de situação de rua, discutindo a especulação imobiliária, falando da importância de acabar com a política higienista de Curitiba, que vem sendo colocada em prática pelo governo Greca, e que, infelizmente, com as mentiradas todas que contam, e com um projeto político que dizer que vai provavelmente ser reeleito, falando de promoção a acesso aos cuidados com a saúde mental, porque a minha geração sofre muito com depressão, ansiedade, e não tem acesso à saúde mental, não tem acesso a psicólogo, e o mais importante disso tudo, não é discutir numa perspectiva mesquinha e liberal de rico que fala e vai para o psicólogo, vai tomar remédio, vai fazer qualquer outra coisa, o que nos trata quando é frescura, porque o filho do rico é sempre um grande problema. O trabalhador, para o pobre, para o estudante, é sempre porque não quer trabalhar, porque não quer estudar. Então, é discutindo numa perspectiva do SUS, fazendo uma defesa irrestrita do Sistema Único de Saúde, fazendo uma defesa irrestrita dos acessos aos equipamentos públicos, propondo descentralizar os equipamentos públicos, levando eles para a periferia, levando eles para o Sabará, para o SIC, para o Caiuá, para o Gabineto, para o Sítio Cercado, para o Cajuru. É essa política de saúde que a gente quer, essa política de acesso aos cuidados mentais, à saúde mental que a gente quer. Falando do reconhecimento da Libra como primeiro idioma e idioma principal à comunidade surda de Curitiba, que hoje não tem acesso aos equipamentos públicos. Curitiba hoje tem uma população de 90 mil pessoas surdas e que não tem acesso a nenhum equipamento público, porque não possui intérprete, né, num postinho de saúde, não possui intérprete na fila do INSS. E qual é a questão? Isso só é negado às comunidades surdas e às pessoas surdas que são pobres, porque aqueles que são ricos conseguiram aprender a escrever o português da forma que a gente conhece e conseguem ter acesso, porque não precisam ficar em fila de espera, não precisam ir atrás de equipamentos públicos. Então, é negar e excluir uma parcela da sociedade porque é pobre, porque é trabalhador, que são formados, possuem qualificação
têm ensino superior completo, têm pós-graduação, mas são colocados como força de trabalho barata dentro das fábricas, dentro das indústrias em Curitiba. Porque quando a gente fala de cota no emprego para as comunidades e para políticas de inclusão de PCDs, é só nisso que eles colocam. É só essas as vagas que eles destinam, porque daí não precisa ter comunicação, porque daí não precisa ter inclusão, porque daí dá para fingir que está lá esquecido em algum lugar. E é única e exclusivamente porque essas pessoas fazem parte da base da pirâmide social, porque essas pessoas são tão trabalhadoras quanto a gente. Então, a política de direitos humanos que a gente discute, ela é interseccional, ela abrange a todos, mas principalmente ela parte da perspectiva que nós não queremos mais ser explorados pela nossa força de trabalho. Não queremos mais ser explorados e viver num sistema tão desigual que nos desumaniza cotidianamente, que falseia explicações ou falseia os métodos para dizer que estamos sendo incluídos ou para dizer que está tudo bem porque você é mulher e você é dona do seu próprio corpo, um discurso mesquinho, um discurso liberal e que na realidade só favorece os homens e não me trata na dignidade enquanto mulher trabalhadora. É esses direitos humanos que a gente discute, é esses direitos humanos que a juventude de Curitiba está tentando colocar para ocupar a Câmara de Vereadores e como muito bem o José Geraldo sempre tratou de um direito achado nas ruas. Então, a gente quer levar as ruas para a Câmara de Vereadores de Curitiba, com muita força, muita coragem e sem medo de dizer quais são as nossas pautas. Sem medo de discutir com aqueles outros tantos vereadores, mais de 30 vereadores que não têm a coragem de exercer a função legislativa municipal, que não têm a coragem de exercer a função para a qual foram eleitos. A Câmara de Vereadores de Curitiba hoje é uma completa vergonha. Não discute a cidade, não pensa a cidade, não legisla a cidade, não fiscaliza o Poder Executivo, não fiscaliza o serviço do prefeito. Só assina nome de praça, nome de rua, quando faz isso e concede prêmio. Não discute a cidade profundamente. O Legislativo Municipal tem um papel importantíssimo e que muitas vezes não é enxergado. Mas, de fato, a política e a mudança na política começa na cidade. Começa na política municipal. Se os vereadores, se o legislativo, que é responsável por pensar a cidade, planejar a cidade e dar o direcionamento do desenvolvimento que a gente quer para o município, não cumpre o seu papel, então quem vai cumprir? Como a gente vai conseguir exigir um trabalho eficiente do executivo e que, de fato, atenda às nossas pautas, se o Poder Legislativo não está incluindo nisso? O Poder Legislativo não está pensando na cidade, está numa mesquinharia pensando em cada emenda que vai ganhar para conseguir se reeleger para o próximo ano. Então, a gente vem com muita proposta para ocupar a Câmara de Vereadores de Curitiba e com muita ideologia, sem medo de dizer qual é o nosso lado, sem medo de dizer quais são as nossas pautas e sem medo de discutir também o que é pauta estadual e pauta nacional, porque a gente tem mais do que um projeto para Curitiba, um sonho e uma esperança para o Brasil, um projeto de soberania nacional e que tem que começar pela política municipal. Então, é com muita alegria que a gente fez essa mesa, a gente fez essa plenária e trouxe um pouquinho do que a gente acredita que é necessário para a política como um todo. Uma política com renovação, uma política com transição geracional, com mais mulheres, com mais negros, com mais LGBTIs, mas principalmente e fundamentalmente com mais trabalhadores e trabalhadoras e aqueles que defendem o fim das explorações no sistema capitalista. Aqueles que não têm medo de dizer que batalham, sim, insistentemente, por uma sociedade socialista. Então, muito obrigada a participação de todos vocês, a contribuição de todos vocês e essa formação política incrível e que muito vai nos contribuir para ocupar a política de Curitiba. Todos vocês aqui dão demonstrações cotidianamente maravilhosas para a gente de como fazer política, de como colocar nossas pautas e, principalmente, de como ter coragem. O trabalho da Sheila, o trabalho da Débora, que a gente acompanhou tanto, é de uma coragem imensa, de uma força, de uma garra indescritível. O trabalho que o Xixo vem fazendo, e principalmente a formação política que ele nos dá, sempre é fundamental para a gente conseguir construir um processo de ocupar a política de Curitiba, ocupar a política no Brasil inteiro, sem medo de dizer que somos, sim, classistas, trabalhadores e queremos o fim do capitalismo. Muito obrigada. Agora eu convido todo mundo aí a abrir a câmera, os microfones, para a gente se despedir da galera. E, olha, também muito obrigada a todo mundo que vem construindo essa campanha. E aqui eu quero deixar um agradecimento especial à Ana Laura, a Ellen, o Pedro, o Paulo,
o Lucas, que fizeram todos os esforços para conseguir arrumar essa mesa, a ter o trabalho aí da comunicação, da internet, e que tem construído essa campanha aguerridamente e operacionalizado, o que mais de 400 pessoas têm colocado como necessário para ocupar a política. E muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí nas plataformas online, ao canal do Conde, que também está reproduzindo junto com a gente. É uma honra imensa construir política do lado de todos vocês. Obrigada, gente, e até depois. Podem abrir o microfone também.